Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos por aqui para apresentar mais uma videoaula do curso O Reino de Deus e a Salvação para o Homem aqui na Terra. Ou seja, a extensão do Reino de Deus dentro da compreensão humana na Terra e dentro do contexto do Reino de Deus, a salvação da humanidade, ok? Quero agradecer você que faz parte da comunidade Demirap. É um prazer ter você a bordo para juntos nós fazermos a obra do Senhor. E será um prazer para nós compartilharmos os conteúdos que têm o mesmo propósito. Quero agradecer de coração você que já faz parte da comunidade Demirap e você que ainda não faz parte, venha, vamos juntos para nós fazermos o ID do Senhor. Vamos somando. Juntos somos mais fortes, amém? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Vou procurar não ser muito extenso, para que fique fácil, né, para nós conduzirmos as aulas e também para facilitar o aprendizado de cada um, ok? Peço desde já que compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal do YouTube. Através do canal do YouTube nós possamos alcançar mais vidas, mais pessoas. Nos ajude nesse sentido, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família, hoje, amanhã e sempre. Nós vamos falar hoje a respeito do pecado adâmico, né? Eu chamo de pecado adâmico, mas nós vamos ver que tem outros nomes que muitos utilizam, ok? Nós falamos a respeito do governo de Deus representado por um triângulo, que é o mesmo que uma pirâmide. Todo o sistema de governo tem um sistema de pirâmide, onde o governador fica no topo e na base ficam os súditos. E Deus, né, está no topo. Nós falamos também a respeito da letra D, que representado por um triângulo que significa, representado também pela letra delta. A letra D maiúsculo é simbolizado um triângulo que simboliza, representa também um delta, a letra delta do grego. Nós temos a visão onisciênica de Deus, a visão da onisciência de Deus. Nós temos a linha, essa linha eu coloco aqui, a linha da onisciência de Deus, que é uma visão atemporal de Deus. E também coloco aqui uma linha abaixo da onisciência de Deus, que é a eternidade. A eternidade, eu coloco dois círculos representando o paraíso. O paraíso é um só, como está ligado à eternidade, é como se fosse um paralelo, ok? A visão de Deus está no começo e está no fim, está no passado e está no futuro. Então, por isso que eu simbolizo com duas figuras, dois círculos, simbolizando o paraíso. E agora vamos falar a respeito do pecado adâmico. Vamos falar a respeito do pecado adâmico. Aconteceu o seguinte: o homem estava no paraíso. Adão estava no paraíso. Aí Adão, ele desobedeceu, ele pecou, então ele saiu do paraíso. Ele caiu. E aqui eu considero essa linha aqui representa o pecado adâmico. Ó, paraíso, como se trata de um paraíso só dentro de uma linha de eternidade, então é a mesma coisa, simplesmente só para simbolizar. Esse traço aqui simboliza o pecado adâmico. E nós vamos ver um pouquinho sobre o pecado adâmico nessa aula. Quando apresenta o pecado adâmico num formato figurativo e linear, não significa que seja físico, visual ou estático. O formato empregado é apenas uma forma de facilitar o emprego do conteúdo, abordando o conteúdo abordado no caso.
consequentemente facilitar a compreensão daqueles que querem aprender sobre o assunto em questão. Podemos também utilizar dessa mesma estratégia, transformando essa mesma linha em um círculo, fechando um círculo fechado, ou seja, juntando as pontas da figura linear. Assim sendo, aqueles que descenderam de Adão, que vieram depois de Adão, no caso, mediante a sua queda, estariam dentro desse círculo fechado, simbolizando com isso a fundamentação bíblica, onde diz que a respeito da prisão do pecado, onde nós éramos aprisionados, ou nós éramos prisioneiros. Ó, essa mesma linha aqui, nós podemos simbolizar também através de um círculo. Círculo. Ó, vamos juntar as duas pontas, vamos fazer um círculo. E nós, depois de Adão, esse aqui é um pecado adâmico, representa o pecado adâmico. Então, Adão e todos nós estávamos aqui dentro desse círculo. Por isso que nós estávamos presos no pecado adâmico, porque estávamos abaixo dessa linha, que é a queda de Adão. Por isso que eu chamo de pecado adâmico, ok? Assim sendo, estaremos dando ênfase à fundação da igreja, bem como o fato de o título dado à igreja significa chamados para fora, haja vista que o que compõe a igreja de Cristo, de certa forma, estavam presos em um determinado lugar. Veja bem, nós estávamos aqui. Digamos que nós estávamos aqui, dentro desse ciclo representado pela linha do pecado adâmico. E aí Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele nos chama para fora. Por isso que o nome igreja significa eclésias. E eclésias é o mesmo que chamados para fora. Chamados para fora. Então Jesus, com a sua crucificação, até lá, ele chamou para segui-lo. E aqueles que aceitaram o chamado de Jesus, eles saíram para fora, para aceitar o chamado de Cristo. Então, através do sacrifício de Cristo, eles receberam de volta o direito de vida eterna e a condição de filho, ok? Para alcançar, então, aqui a eternidade e o paraíso de volta, na condição que ele era anteriormente. Ok? Então, é nesse contexto que estamos apresentando aqui a linha que representa o pecado adâmico. Ok? Vamos lá. Nesta aula também nós vamos falar, dentro do contexto pecado adâmico, a sentença por responsabilidade. Adão, ele desobedeceu. Ele foi sentenciado a sair do paraíso, perdeu o direito de vida eterna a partir dali, e todos nós, através de Adão, perdemos também o direito de vida eterna. E falar a respeito da sentença. E essa sentença foi imputada a Adão por responsabilidade. Por quê? A ordem dada de não comer do fruto proibido foi dada a Adão. Então a responsabilidade era dele. Então o que veio depois dele, digamos, Eva, a sua companheira, então estava sob a responsabilidade de Adão. Então aí eu coloco como a desobediência por descumprir uma responsabilidade. Por causa da desobediência, ambos pecaram, tanto Adão quanto Eva. No entanto, percebe-se que a imputação da sentença de responsabilização foi direcionada ao homem por meio de Adão. Porém, isso não exime a mulher do pecado. O que eu quero dizer aqui,
não estou de forma nenhuma dizendo que o pecado está atribuído só a Adão, que a mulher está livre do pecado. A palavra de Deus é bem enfática em dizer que todos, incluindo homem e mulher, e todos que nasceram após Adão, todos que descenderam de Adão e Eva, todos nasceram debaixo do pecado adâmico. Então, se todos nasceram debaixo do pecado adâmico, então todos estamos debaixo do pecado, todos pecaram. No entanto, o que eu quero dizer aqui, que a responsabilização foi dada a Adão, porque a ele foi dada a ordem. Embora Eva tenha pecado, mas a responsabilização da desobediência foi aplicada a Adão. Direcionado ao homem por meio de Adão, porém isso não exime a mulher do pecado. Aí vem aquela pergunta, por que Deus fez o homem que não pecasse, que não cometesse pecado? Muitos já fizeram essa pergunta. Vamos supor, se Deus tivesse feito lá o homem que não pecasse, ele não teria desobedecido, não é mesmo? Ou se Deus tivesse colocado lá uma barreira, vocês lembram muito bem de depois que Adão pecou, foi colocado ali anjos na porta do paraíso para que ele não voltasse, depois que ele pecou? E antes que ele ainda não havia pecado, Deus tivesse colocado ali uma barreira, ou anjos, né, que ele não se aproximasse daquela árvore do fruto proibido, que ele não comesse, então ele não haveria pecado. E aí vem esse questionamento, por que Deus não fez o homem que não cometesse pecado? Deus fez o homem com livre-arbítrio, dando-lhe o direito de decisão e de escolha. Portanto, isso gera consequências. Deus, ele fez o homem, eu costumo dizer, se Deus tivesse feito o homem que não pecasse, ele seria uma máquina programável e controlável, e não haveria grandeza nisso. Qual é a grandeza? Hoje em dia estão fazendo, né, pela inteligência artificial que existe hoje, os humanoides, já podemos dizer que já existem humanoides, mas por mais inteligentes que eles sejam, eles são programáveis. Então eles vão fazer dentro de uma limitação proposta. Se hoje o homem faz isso, que grandeza haveria, né? Na época Deus ter feito o homem programável e programado para não pecar. Não haveria grandeza nisso. Então Deus, ele fez o homem com livre-arbítrio, com liberdade de escolha. Então, mesmo que o homem errasse, mas ele também, depois do erro, da escolha de errar, ele também teria, ou ainda tem a escolha, de reconhecer o seu erro e voltar atrás. Ok? Então, nós estamos embasados na grandeza do livre-arbítrio, da grandeza da escolha, que a nossa fraqueza que nos torna forte, dito pelo apóstolo Paulo. Ok? Guarnição da árvore da vida, né? O que eu disse aqui anteriormente, se Deus tivesse colocado guarnição ao redor da árvore do fruto proibido, não estaria considerando-lhe o livre-arbítrio do homem, não é mesmo? Depois da desobediência veio a sentença e, consequentemente, a punição, sendo a expulsão do jardim, bem como o bloqueio do acesso à árvore da vida. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que essa linha do pecado adâmico é porque nós estávamos, melhor dizendo, presos dentro desse universo do pecado adâmico. E quando Jesus veio, estendeu o reino de Deus na terra, ele nos chamou para fora desse contexto, e aqueles que aceitaram, como nós aceitamos, nós saímos
debaixo dessa linha do pecado adâmico, nós saímos de dentro desse círculo que nos prendia, que é o pecado adâmico, né? Digamos assim, a queda do homem, natureza decaída. Nós saímos de dentro desse universo e aceitamos o reino de Deus através de Jesus Cristo. E estamos debaixo da graça hoje. Amém? E quero agradecer você por ter nos assistido até aqui, e em especial todos que participam, que faz parte da comunidade de Mirap. Peço mais uma vez que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal do YouTube, para que possamos levar essa mensagem para mais vidas, mais pessoas possam aprender da palavra do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, hoje, amanhã e sempre. E um abraço da comunidade de Mirap. Amém?